A Associação MP Pro Sociedade, que reúne membros do Ministério Público de perfil conservador, divulgou uma nota pública respondendo a acusações contra seus membros e seu presidente, Márcio Chila Freyes-Leben. O procurador é alvo de um processo no Conselho Nacional do Ministério Público, alegadamente pelo uso da expressão Ministério Público no nome de uma associação que reúne membros do Ministério Público. A nota refuta ainda as acusações de agir por motivações ideológicas e lembra: a defesa intransigente de direitos fundamentais, liberdades civis, liberdade de imprensa do regime democrático constitui não só dever de todos os membros do Ministério Público, como sua própria razão de ser. A deputada Janaína Pascoal comentou a instauração do procedimento contra o procurador, dizendo: o pensamento que norteia o MP Pro Sociedade representa a minoria no Ministério Público. Pois bem, sendo MP Pro Sociedade representação de uma minoria, precisa ser preservado e a voz de seus membros não pode ser calada, sob pena de se instituir a ditadura da maioria. Ouça a nota do MP Pro Sociedade. A Associação MP Pro Sociedade repudia veementemente a falsa afirmação de que atua em, abre aspas, defesa de pautas de caráter militante e ideológico e totalmente desalinhadas com o conjunto de atribuições confiadas constitucionalmente ao Ministério Público, fecha aspas. A associação privada CNPG, que usa procuradores gerais em seu nome, representou contra a Associação MP Pro Sociedade, legal e constitucionalmente constituída, e, pessoalmente, contra seu presidente, visando a impedir que a associação tenha MP ou Ministério Público em sua denominação. Aliás, praticamente todas as associações de membros do MP têm Ministério Público em seu nome, pelo óbvio motivo de reunirem membros do MP. Sobre os integrantes do MP Pro Sociedade, indagamos: tem menos direito à liberdade de expressão que o coletivo Transforma MP, o Ministério Público Democrático e a Associação dos Juízes pela Democracia, que constantemente fazem manifestações públicas opinando sobre questões públicas e sobre processos e casos concretos? Por que se escolhe apenas seus integrantes para serem atacados e nunca os membros das entidades supracitadas? Por que esse duplo pensar? O boicote aos princípios constitucionais da independência funcional dos membros do Ministério Público, do direito fundamental de liberdade de opinião e expressão, da liberdade de livre associação para fins lícitos e a pretensão de o acusador querer expressar voz única e inquestionável é típico de posturas autoritárias, antidemocráticas, violadoras dos direitos fundamentais e liberdades civis expressamente asseguradas como cláusulas pétreas na Constituição da República Brasileira e nas normas internacionais de proteção aos direitos humanos. A defesa intransigente de direitos fundamentais, liberdades civis, liberdade de imprensa do regime democrático constitui não só dever de todos os membros do Ministério Público, como sua própria razão de ser, consagrada na Constituição da República, artigo 127, caput. A simples leitura de Stuart Hughes e Kirk Russell esclareceria que o conservadorismo não é uma ideologia, mas a negação da ideologia. A soltura de condenados e presos de alta periculosidade social, por isto mesmo cumprindo penas privativas de liberdade em regime fechado e custódia cautelar pela prática de crimes graves, só piora a situação da sociedade ordeira e trabalhadora, exposta assim não só ao vírus, como ainda ao convívio de perigosos criminosos. Esse também é o papel do Ministério Público: segurança pública. Nunca o CNPG e o CNMP agiram contra a existência de associações e coletivos que se entendem progressistas, como o Transforma MP e o Ministério Público Democrático, sendo contraditório que se oponham apenas à existência de uma associação conservadora legalmente constituída. O duplo pensar gera uma insegurança jurídica que é contrária aos ideais do próprio Ministério Público quando tenta impor uma independência funcional que só possa ser exercida com submissão a teses progressistas, ideológicas. A negação da independência funcional, preconizada pela Constituição Federal, pode contribuir para o fim das liberdades individuais e da democracia. Enfim,
Mais uma vez, repudiamos o infundado e ideológico ataque lançado contra a Associação MP Pro Sociedade e seu honrado presidente, e o denunciamos, assim como o desrespeito a direitos fundamentais e liberdades civis asseguradas em todas as nações democráticas e civilizadas. Direitos esses expressa e categoricamente consagrados na Constituição da República, em nossas leis, assim como em convenções internacionais a que nossa nação aderiu. A Associação MP Pro Sociedade, que reúne membros do Ministério Público de perfil conservador, recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando o Supremo Tribunal Federal pelos atos realizados nos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes e pela autorização para a continuidade dos inquéritos concedida pelo plenário do STF. A denúncia traz um pedido liminar requerendo a imediata paralisação dos inquéritos e pede sua posterior anulação em favor das vítimas brasileiras que sofreram e estão a sofrer constrangimento ilegal e violação à liberdade de expressão, informação, de imprensa, manifestação e de locomoção, bem como aos direitos processuais fundamentais, due process of law, em razão dos atos praticados pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro na condução das investigações extrapoliciais realizadas no inquérito judicial número 4.781, bem como em razão dos atos praticados pelo órgão plenário do representado por violar diretamente os direitos fundamentais resguardados pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica de 1969. Ao explicar a urgência da medida cautelar, os promotores e procuradores dizem: a urgência da providência cautelar por parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos se justifica pelo fato de que os cidadãos brasileiros já sofreram e continuam a sofrer sérios cerceamentos ilegais à sua liberdade de locomoção, manifestação, de informação e de expressão em razão das arbitrariedades praticadas pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro na condução da investigação realizada pelo inquérito número 4.781 ante a flagrante violação ao princípio do sistema acusatório do processo penal brasileiro, como exposto anteriormente, inclusive com decretação de medidas pontuais e constritivas de direitos a seguir delineadas, entre outras. Realização de busca e apreensão no dia 16 de abril de 2019 na casa do general da Reserva do Exército Brasileiro, Paulo Chagas. Buscas e apreensões recentemente feitas, em 27 de maio de 2020, nas casas do ex-deputado federal Roberto Jefferson, do empresário Luciano Hang, fundador da Avan, Edgar Corona, presidente da rede de academias Smart Fit, blogueiros e militantes. Censura a órgãos de comunicação tais como Cruzoé e Antagonista em 15 de abril de 2019. A apreensão dos equipamentos do jornal Folha Política, que é estritamente digital, equivalendo, por conseguinte, ao fechamento do primeiro jornal decorrente deste inquérito inconstitucional das fake news. As inconstitucionalidades praticadas na instauração e na condução dessa investigação são evidentes e exigem uma pronta resposta por parte deste órgão do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos em respeito à Convenção Interamericana de Direitos Humanos, considerando ainda a gravidade de que tais violações são praticadas pelo órgão máximo de justiça brasileiro, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Temos, com efeito, a estranha figura do juiz brasileiro, que é possível vítima de crimes por ele mesmo investigado e submetido ao seu próprio e exclusivo julgamento e sem direito à apelação. Assim, o juiz da causa é ao mesmo tempo a suposta vítima e o delegado do caso, ou seja, o representado transformou o tribunal em verdadeira delegacia de polícia, fulminando o princípio acusatório e aniquilando, por sua vez, a imparcialidade do julgador. Há, portanto, violação expressa do artigo 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Artigo 8º, Garantias Judiciais 1.
Toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Urge, portanto, fazer cessar imediatamente o prosseguimento do referido inquérito, até que, ao final, seja determinada a sua remessa ao Departamento de Polícia Federal, órgão de polícia judiciária com atribuição para apurar crimes contra autoridades federais em face do exercício funcional. Nessa situação, as investigações deverão ter ainda o objeto devidamente limitado, com a indicação segura de quais fatos estão a serem apurados, porque o que existe hoje é a sensação clara de perseguição a quem pense diferentemente da Corte, através do referido inquérito que, como dito, não tem objeto definido, conforme consta na vaga descrição do objeto da Portaria GP número 69, de 14 de março de 2019. Os promotores e procuradores apresentam uma extensa lista de violações de direitos no âmbito dos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes. Ouça: das transgressões às normas da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, e ao direito constitucional e infraconstitucional. Com a instauração e condução do inquérito judicial 4781 pelo representado, observam-se gritantes violações a direitos humanos básicos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, aplicável, pois, ao direito brasileiro por força do artigo 5º, parágrafo 2º da Carta Magna, a saber: artigo 7.2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados-partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. Artigo 7.3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. Artigo 8º. Garantias judiciais. 1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Artigo 11.2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. Artigo 11.3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. Artigo 13.1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. Artigo 13.2, alínea A. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas. Artigo 13.3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. Artigo 16.1. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza. Artigo 24. Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação alguma, à igual proteção da lei. E, artigo 25.1.
Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo perante os juízes ou tribunais competentes que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente